E aí pessoal, beleza? Eu sou Carlos Canachilha, esse é o canal do Canas. E hoje eu vou falar sobre as lesões musculares mais comuns que podem ser encontradas no dia a dia do profissional de educação física e como tratá-las na hora do acontecimento, como por exemplo o estiramento, distensões, cãibras, entre outros. Se você se interessou por esse assunto, estoura o like aí e a gente se vê depois da vinheta, beleza? É nóis! As lesões musculares mais comuns que podem ser encontradas no dia a dia do profissional de educação física são estiramentos, distensões, cãibras, contraturas e contusões. Agora eu vou explicar cada uma delas. Estiramento. As lesões por estiramento são lesões que afetam diretamente o ventre muscular, sendo caracterizado como rompimento de uma porção de fibra muscular por força excessiva de alongamento, podendo causar extravasamento das proteínas que estão dentro das fibras musculares, como as mioglobinas e creatinas. Essas lesões são dolorosas e geram inflamação e dor. O estiramento é classificado com relação ao grau de comprometimento do músculo, sendo classificado em 3 graus. Primeiro grau, lesões por estiramento que causam pequenas deformações nas fibras, sendo lesões de menor importância. Não causam extravasamento de sangue, portanto não deixam hematoma. Geram dor sem edema. Segundo grau, lesões em que as fibras musculares são rompidas, havendo extravasamento do conteúdo do interior das células musculares, podendo deixar hematomas, com o tempo de recuperação mais demorado, e podem ser necessárias sessões de fisioterapia para acelerar a recuperação e manter a função do músculo. São dolorosas e acompanhadas de inflamação, dor e perda de desempenho. Terceiro grau, lesões que acometem completamente as fibras musculares, rompendo totalmente o músculo. O extravasamento do conteúdo de dentro das células é grande, causando uma grande inflamação e deixando grandes hematomas. Exigem intervenções médicas, tanto para o diagnóstico como para o tratamento, podendo ser cirúrgico. São lesões em que a recuperação é lenta e exigem trabalho intenso na reabilitação com a fisioterapia. O tratamento para o estiramento é paliativo. Sua ação será no sentido de diminuir a dor e a inflamação. Para isso, você poderá utilizar compressas de gelo por até 15 minutos. Evite o uso de terapia com compressas quentes nas situações agudas, pois pode agravar a inflamação, o que pode piorar o quadro da lesão. Você deve elevar o membro afetado para facilitar o retorno venoso e diminuir a inflamação. Algumas situações de estiramentos mais graves exigirão imobilização e transporte para o centro médico. Nessas situações, você deve avaliar a funcionalidade do membro afetado, observando se o músculo foi comprometido. A região deve ser imobilizada, evitando que a movimentação comprometa ainda mais a lesão. Em casos de lesão de terceiro grau, é necessária a intervenção cirúrgica para que ocorra a reconexão da musculatura. Distensões. As distensões são lesões que acometem a junção músculo-tendínea. Também são causadas por estiramento excessivo e, da mesma forma que os estiramentos, são classificadas com relação ao grau de comprometimento da área. Primeiro grau. Essa lesão atinge pequenas fibras do tecido conjuntivo que compõem o tendão. São lesões dolorosas, sem edema e sem hematoma. Segundo grau. Essas lesões rompem algumas fibras do tecido conjuntivo que compõem o tendão. Esse rompimento parcial do tendão pode causar grande dor, acompanhada de edema e muitas vezes hematoma. Terceiro grau. São lesões que rompem completamente as fibras do tecido conjuntivo do tendão.
São lesões incapacitantes, uma vez que comprometem a movimentação, gerando grande edema e hematoma. Nessas lesões existem a necessidade de acompanhamento médico, sendo a operação muitas vezes necessária. A fisioterapia garantirá melhor recuperação e manutenção da funcionalidade do membro que foi afetado. Os primeiros tratamentos são paliativos, tendo como objetivo a diminuição da dor e da inflamação. Para tal, o uso da crioterapia é recomendado, colocando gelo sobre o local afetado. O membro afetado pode ser levantado para diminuir o processo inflamatório. E em casos de lesões maiores, haverá necessidade de imobilização do membro afetado para que o transporte não agrave a situação da lesão. Você deverá estar munido de material para os primeiros socorros, como talas flexíveis, bandagens para fixação e gelo para a crioterapia. As lesões por estiramento são muito comuns em práticas esportivas, especialmente em movimentos bruscos e em alta intensidade, que podem gerar forças de estiramento maiores do que os músculos podem suportar, principalmente em praticantes sem condicionamento físico e não aquecidos. Uma ótima estratégia para evitar esse tipo de lesão são treinos proprioceptivos e de fortalecimento, mas principalmente o treino de alongamento, tanto para a musculatura agonista, pois é utilizada na modalidade, como na antagonista, pois durante a realização do movimento articular é esse músculo que está sendo alongado. Cãibras. As cãibras são contrações involuntárias da musculatura esquelética que podem ser extremamente dolorosas, porém não constituem situações emergenciais, embora sejam incapacitantes. Situações que envolvem cãibras que podem se converter em situações emergenciais são as situações que envolvem o meio líquido, pois elas comprometem a movimentação adequada e podem fazer com que o indivíduo que estiver em um ambiente aquático se afogue. As cãibras são um extensivo objeto de estudo, uma vez que é difícil reproduzi-las em laboratório para estudos. Mas é certo que se trata de uma disfunção neuromuscular, ou seja, que envolve disfunções do sistema nervoso e na mecânica da contração dos músculos. Atribui-se esse fenômeno ao desequilíbrio eletrolítico causado pela prática exaustiva de exercícios e a grande perda de líquidos. As regiões acometidas são diversas, porém, as musculaturas dos membros inferiores costumam ser as mais acometidas nesse caso. O tratamento para as cãibras consiste em alongar mecanicamente a musculatura acometida e assim fará com que a contratura deixe de ocorrer. Alongue a musculatura acometida e a mantenha alongada por 1 ou 2 minutos. As cãibras certamente serão uma das lesões mais comuns e frequentes que poderá ser observada durante a sua prática profissional. Elas são, em geral, benignas e exigirão de você somente a ação de alongar a musculatura afetada. Por exemplo, um treinador do time de basquete que observa o desgaste físico dos seus atletas vai aumentar a probabilidade do surgimento de cãibras, e os locais mais afetados serão as coxas e panturrilhas. E quando o jogador apresentar esses espasmos característicos, simplesmente execute um alongamento da musculatura afetada, fazendo um movimento contrário ao da ação do músculo que está com a cãibra. Após esse alongamento, o jogador poderá voltar a jogar, mas em caso de recorrência, ele deve ser substituído. Contraturas. As contraturas podem ser consideradas contrações contínuas e sustentadas de certa porção da musculatura. Cria nódulos que são sensíveis à palpação. Também conhecidos como pontos gatilhos, as contraturas podem acometer diversos músculos do corpo, sendo muito frequentes na musculatura do pescoço, ombro e coxa, em especial nos isquiotibiais para esportistas de corrida.
As contraturas podem gerar dor e sensação de cansaço, tudo isso em razão da sua característica de contração sustentada, o que faz com que sejam produzidos muitos metabólitos em uma região pontual, que não são prontamente removidos. A própria contração da musculatura pode comprimir terminações nervosas próximas e que serão interpretadas pelo cérebro como um sinal de dor. As contraturas podem surgir depois da prática da atividade física intensa, excesso de estresse ou noites mal dormidas, em razão da adoção de posturas não confortáveis, assim como na postura adotada no seu dia a dia. O tratamento para as contraturas consiste em diminuir a dor e a inflamação local. Agudamente, podem ser usadas compressas de gelo para diminuir o processo inflamatório e da dor. Para dores crônicas, podem ser usadas compressas quentes para aumentar o fluxo sanguíneo até o local. Os nódulos de contratura podem ser soltos com pressão manual, uma técnica que exige experiência e costuma ser dolorosa para o indivíduo que a recebe. Alongamentos para a musculatura acometida também são eficientes. Os aconselhamentos são sobre a melhora da técnica de determinados gestos esportivos ou da postura adequada ao se sentar ou dormir. Também podem ajudar a melhorar a mobilidade e a dor da região afetada. É importante ter em mente que o diagnóstico preciso do motivo que o levou à contratura ajudará no tratamento efetivo dessa patologia muscular. Então, por exemplo, se o seu atleta de corrida de fundo apresentar queixas de dores nos músculos posteriores da coxa de maneira crônica, você pode analisar a musculatura e averiguar se há presença de nódulos. Você pode recomendar a utilização de compressas quentes e realizar alongamentos. Porém, se a dor for persistente, o aluno deve ser encaminhado para o médico, pois pode tratar de uma lesão mais séria e talvez o aluno deve ser redirecionado para a fisioterapia. Contusão. As contusões são lesões causadas por traumas diretos. Portanto, trata-se de uma lesão traumática aguda aos tecidos moles, em que não há cortes. Nesse tipo de lesão muscular, pode existir a presença de edema e hematoma. As lesões costumam ser doloridas, atingindo em especial a musculatura da coxa em jogadores de futebol, mas podem acontecer a qualquer um. A magnitude da pancada vai determinar o grau de gravidade da lesão e o tempo de recuperação também, sendo que na maioria das vezes é uma lesão que não é necessária cuidados médicos adicionais. O tratamento das contusões, assim como das contraturas, se divide em agudo e crônico. O agudo é realizado com medidas que visam a impedir a progressão da inflamação e diminuir a dor. Para tal, se usa pomadas analgésicas, em especial compressas de gelo, que são indicadas também para o uso. O tratamento crônico consiste em reabilitar a musculatura e diminuir a inflamação. Para isso, compressas diárias de gelo de 2 a 3 vezes ao dia. São indicadas com duração de até 15 minutos. Recomenda-se também o alongamento da musculatura. Quando descartado o diagnóstico de rompimento muscular, de 30 segundos a 1 minuto, sempre com cuidado. Um exemplo muito comum de lesão por contusão são as modalidades de lutas, que incluem chutes. Um chute que atinge a coxa pode infligir uma contusão. Nesse caso, a aplicação de gelo local ou spray de gelo pode reduzir a dor causada. E em muitos casos, o atleta pode inclusive voltar a lutar. As lesões que acometem o aparelho locomotor não se restringem somente às lesões do tecido muscular. Elas se estendem para as lesões que acometem os ossos e as articulações. As principais causas de lesões que acometem o aparelho locomotor são as de situações que envolvem a aplicação de força,
de maneira a superar a resistência desses tecidos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas informações e que tenham sido úteis para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, estoura o like aí, compartilha com amigo e se inscreve no canal, que é nóis. Valeu, obrigado.